Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Laboratório Jurídico Podcast. E é com muita alegria que a gente começa esse projeto, mais um do Laboratório Jurídico. E o tema de hoje vai ser um tema com uma relevância, assim, altíssima. É um tema muito Muito atual, importante. exatamente, para todo mundo, até um tema que interessa a quem é imigrante e quer se regularizar, a quem quer contratar um imigrante. Quem não consegue um agendamento, Exatamente, e como vocês já devem saber, o tema é ações Ações contra contra a a AIMA. AIMA. Eu sou Natasha Hart E eu sou Isabel Pimenta. e hoje vamos trazer para vocês a atualização sobre os processos contra a AIMA. Exato, Como é que estão sendo, Isabel? como que estão sendo, como é que tem andado. Então, a primeira coisa delas é, como a gente já tinha falado anteriormente, até na introdução, esses processos estão sendo muito comuns agora de irem a tribunal, esse movimento de levar a tribunal aquilo ali que as pessoas estão precisando de um problema que a AIMA não cumpriu administrativamente. Uma ineficiência. Exatamente, tem sido muito comum. Então, levar isso a tribunal é justamente o quê? Para conseguir um agendamento, seja para reagrupar um familiar, seja por estudo, seja pela manifestação de interesse atrasada. Então, foi preciso que, devido a essa ineficiência, como você falou, isso fosse levado ao tribunal para que o tribunal resolvesse. E é importante lembrar também que, assim, essa falta de conseguir vaga para agendamento, seja por qualquer um dos motivos elegíveis, é uma forma de violação dos direitos, né, os direitos fundamentais, porque faz com que o imigrante fique aqui ilegal, fique sem conseguir se regularizar, não consiga trazer a sua família, que está do outro lado do mundo, à Exato, tudo que espera, é direito né? de um imigrante. Então, são direitos fundamentais que estão sendo violados e justamente só se consegue entrar com esse tipo de ação contra a AIMA se a matéria for matéria constitucional, né? Direito fundamental. Exato. Mas assim, de toda forma, tornar essa informação de como as pessoas e do que pedir, como pedir, é muito importante que isso se torne acessível. Então, a gente É pode importante a gente começar, esclarecer. exato, começar dando exemplos de um caso prático da vida comum da pessoa, do tipo, cheguei em Portugal faz 3 anos, estou na fila da manifestação de interesse há o quê? Há quase os 3 anos todos, e agora o que é que eu faço? Porque eu não consegui nada. Então, a pessoa que já está aí nessa espera, ela não. Já teve esse período de 3 anos, o quê? De direitos tolhidos. Pode não ter o número de utente. Então, assim, isso vai retirando das pessoas, por exemplo, o direito de reagrupar um familiar. Aquele menor vai ficar sem essa documentação. E o que é que o menor vai apresentar na escola? E é isso que eu ia dizer. As escolas hoje estão dificultando muito, tanto as crianças como os adolescentes, as pessoas que estão em cursos profissionalizantes. Eu, inclusive, essa semana enviei um e-mail para uma escola pedindo que fosse atendida a matrícula e eles responderam: olha, preciso do título de residência. Então, não aceitaram uma manifestação em curso. Essa pessoa já se tornou maior, essa pessoa já tinha ido para a entrevista na AIMA pelo estudo profissionalizante, nunca recebeu o cartão, já tem 2 anos, já ficou maior de idade, já se inscreveu num outro curso profissionalizante agora como uma pessoa A vida maior, da pessoa seguiu tá completamente, a pessoa travado, tá sem nada. tudo travado, e agora eles dizem, não, então se você já é maior de idade, eu quero o seu título de residência. Então, tivemos que entrar com uma ação, estamos esperando agora o que vão O que é que resolver. se resolve? Outro caso também é quem vem para Portugal e pensa: eu vou pedir do meu país de origem, vou pedir um visto, vou respeitar todos os trâmites, vou seguir todas as regras, Para vou vir pedir o visto, legalizado. exatamente. E o visto o quê? Tá vindo sem agendamento. E recai mais uma vez na bolha da ineficiência da AIMA. É esperar que um dia o call center abra vaga. E você acaba acumulando o imigrante que veio legal, que veio de boa fé, com aquele que veio a turismo e arriscou tudo para se legalizar aqui e não consegue agendamento nem para quem está aqui tentando se regularizar e nem para quem veio com o visto. Exato. E ainda, supondo que o call center abra vaga, mas será que é para o meu artigo? A gente não tem como saber qual é o lote de vagas que abriu, se é para reagrupamento, se é Não para avisam. estudo. Não avisam exatamente se é para visto, se vai ter para o artigo 15, que é o familiar de cidadão europeu, por exemplo.
A gente não tem como saber. Então, já começa aí no dar sorte de, primeiro, conseguir ser atendido. Segundo, o lote de vaga, ter a vaga para o seu artigo. E terceiro, ainda tem aquele agravante que é não desligarem a Na sua chamada cara. no meio do Não, e agendamento. chega a ser desumano, chega a ser humilhante você ficar tentando, sem nenhuma expectativa, sem conseguir. Você Exato. fica horas. E muitas vezes esse imigrante, ele já está trabalhando, ele não Sim, tem e condições de como é que vai ficar ligando no faltar? horário de trabalho. Exatamente. E as ligações terminam quando também termina o expediente dele. Como é que ele vai ligar? Se só funciona de segunda a sexta, final de semana ele não tem como ligar, tem que contratar uma assessoria para ligar, as assessorias também não dão conta, e tudo Claro. São recai. muitos pedidos. Quando Tudo vai se recaindo afunila aí. tudo, vai recair em quê? Ação judicial. Exatamente. Para esses artigos, por exemplo, que são autorização de residência com a dispensa do visto e ainda para o visto que veio sem agendamento, tudo vai recair em caso de pedir via tribunal o que é que a pessoa precisa. Então, isso tem o quê? Aumentado muito o volume de processos no tribunal, que é um fato. Esses dias eu estava conversando com um cliente, ele me ligou e disse, doutora, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, mas o que foi, senhor Afonso? Que ele é uma figura muito caricato, ele... Mas eu indiquei a senhora para os meus amigos e a senhora veio. E eles vieram dizer: olha, como assim? Você disse que você conseguiu seu em 23 dias e a doutora me disse 1 mês e meio a 2. Porque essas coisas, como os processos estão, atualmente existem mais de 700 processos entrando por dia. Por dia, Então, exatamente. se são, é uma conta muito simples, é uma matemática. Se você tem mesma quantidade de funcionários, mesma quantidade de juízes e cada vez mais o volume de processos vão aumentando, é humanamente impossível dar conta de tantas ações. A gente sabe também que os tribunais eles estão lotados de ações e estão também trabalhando até aos fins de semana. Os juízes dão despachos nos E estão domingos. tentando fazer o que podem também. Estão tentando, mas assim, cada vez mais as pessoas entram para buscar os seus direitos e é só uma transferência de problemas, porque o problema começou com a AIMA, agora o problema está na esfera judicial. Os Sim, tribunais exatamente. têm outras competências e não conseguem dar vazão a isso porque essas ações são prioritárias e como é E que isso eu fica? estava até conversando com a professora em discussão sobre o caso Aima na aula do doutoramento, porque ela estava dando aula que isso é um problema que já vem de antes, é um problema da estrutura do Estado, É que se chama social? até, exatamente, é um problema social que tem o quê? Vários focos e que a AIMA não vai conseguir resolver assim de maneira tão fácil. Então, o quê? Houve exatamente essa transferência do É o problema empurra, para o empurra. tribunal, exatamente, mas que ninguém sabe como é que vai voltar para a AIMA resolver. E outra coisa que ela até mencionou como um agravante é engraçado porque no Judiciário do Brasil, os juízes têm assessores que, querendo ou não, são ali uma mão na roda para facilitar a vida e a Com rotina do certeza. juiz. Aqui não. Aqui é o juiz que faz absolutamente tudo. Não existe o assessor do juiz X. É diferente. Coitados. É, exatamente. E eles também têm, agora, ela falou que no tribunal existe a movimentação de, existem assessores para fazer serviços gerais. Então, qualquer juiz pode pedir para esse grupo de assessores alguma coisa, mas o trabalho duro O trabalho ali, pesado. exatamente, vai estar com eles. Então, é o que você falou, volta para matemática, é humanamente É. impossível. E é um jogo de empurra-empurra. Então, assim, o governo, tudo começou lá atrás. O governo não teve um programa de imigração, ele deixou vir todo tipo de pessoa e qualquer um sem critério, e depois criou-se a figura da manifestação de interesse, perderam o controle porque aquilo que era exceção virou regra, o visto sempre foi a Exatamente. regra, e as pessoas conseguiam passar na imigração, mentiam na imigração dizendo que iam vir a turismo, depois se regularizavam, e quando um conhecido dizia, como é que é? Como é que eu vou para Portugal? Às vezes, até Exato. inocentemente, eles diziam, pode vir, pode fazer Fiz o uma que eu fiz. manifestação de interesse. Ou Exato. então, já era bem comum naquela época eu receber assim, doutora, um amigo meu disse que na empresa, se eu tiver aí em Portugal, o chefe dele já vai me dar emprego. Olha, eu faço o quê? Aí eu, faz um visto. Mas o visto vai demorar muito. Como assim? Eu vou ter que pedir um visto? Eles me querem lá semana que vem. Ele fez outra coisa que se chama interesse. Ele fez outra coisa desse interesse e conseguiu estar lá. E por que que eu vou demorar para chegar em Portugal se eu, por exemplo, já vou ter um emprego na empresa desse amigo? E até essa burocracia também atrapalha um pouco pessoas que não têm muito esclarecimento. Então, hoje em dia, fazer um visto com toda a burocracia, apostilar documentos, tem pessoas que são muito leigas e não sabem nem o que é apostilamento de AIA. E aí, como é que vão fazer tudo isso se basta
bastava antes eles mentirem na imigração, comprar passagem com volta cancelada, tudo, davam sempre um jeitinho de estar aqui, depois se regularizavam pela manifestação, enfrentavam a fila de 2 anos, mas agora as pessoas sabem que desde junho tudo fechou, né? A questão da manifestação não Sim, tem mais. exatamente. Ou você vem com visto ou você vai realmente ficar aqui ilegal, a não ser algumas exceções, né, que podemos falar um pouco até delas, dessas exceções de como você que está nos assistindo e, assim, entrou como turista e, de certa forma, por alguma razão, você não conseguiu submeter a sua manifestação. Hoje, qual seria a melhor forma de se regularizar, você já estando aqui, tendo entrado antes de 3 de junho, né? O que fazer? Você, Exato. né? Vamos falar um pouco sobre isso para até explicar um pouquinho para eles. Um exemplo disso é, eu eu gosto muito de falar de estudo até, por isso que eu vou até começar com esse. Eu sou estudante de uma licenciatura, uma pós-graduação, um mestrado, um doutoramento. Eu Um consigo curso profissional, pedir, sim, nesses casos profissionalizante. aí seria do artigo 91. Eu conseguiria pedir uma autorização de residência com dispensa de visto nesses casos, cursando aí algum curso dentro de universidades. Mas também não só. Tem também o artigo 92, que vai o quê? Para estudante do ensino secundário, vai para os cursos profissionalizantes, e Sim. aí tem que cumprir todas as especificações, não poder ser 100% online, por exemplo, ter que cumprir todos os requisitos para o Superior a um pedido ano. de autorização de residência. Então, isso é uma das formas de se regularizar aqui. Então, falando em estudo, é importante esclarecer para quem está nos ouvindo que, terminando o ensino secundário, pode também estar pedindo outra autorização de residência, que seria para se inserir no mercado de trabalho. O governo português ele vai dar a oportunidade da pessoa conseguir um trabalho, se regularizar por ele naquela área de formação daquele ensino secundário. Porque tem muitas escolas públicas aqui que fazem, como se fosse o nosso ensino médio, faz ele profissionalizante em determinada área e a pessoa consegue um pouco mais de tempo para conseguir um trabalho e vai estar legalizado, já vai ter uma autorização de residência. Mas isso não acontece se você tiver num curso profissionalizante que não lhe dê equivalência, como alguns cursos aqui que eu não vou citar nomes, mas não se consegue essa mesma forma. Pelo secundário, sim, mas pelo profissionalizante, não, porque não consta lá na lei. Na omissão dessa palavra, não vai dar. E ainda, dentro desse artigo que você acabou de mencionar, que seria o 122, existem mais outras formas de regularizar, Sim, certo? sim, existem várias. Como o 122 é quase o alfabeto inteiro, não vamos aqui estar Exatamente. falando de todas as opções. Então, vamos falar aqui os mais comuns, É né? exatamente para que as pessoas que não sabem dessa possibilidade possam até. É o meu Eu caso. me enquadro, Exato, eu né? me enquadro nisso. E aí, por exemplo, é o mais comum. O imigrante chega aqui, de repente ele já tem uma CPLP, e aí o filho nasceu português, né? Porque um dos pais já estava aqui regularizado, nem que seja por uma CPLP. E aí depois, ele descobre que pelo 122 ele pode, já que ele está responsável por uma criança, por um Exato. menor, ele pode pedir o 122 como uma forma de regularização, inclusive pode trocar a sua CPLP pelo título de residência com base nesse artigo, que não vale apenas para uma criança que nasceu aqui portuguesa, mas também uma pessoa, um adulto que já tem uma criança aqui em idade escolar a partir do 7º ano. Sim, é importante lembrar Regulariza primeiro, a estratégia é regulariza primeiro o filho que está no 7º ano acima, e depois que o filho já pega a autorização de residência pelo 92, os pais podem pedir pelo 122 como os responsáveis. E outro assunto bem interessante é aí essa troca de CPLP pelo cartão, que também dá para ser feito na via judicial. Sim. E é exatamente até como você mencionou, pode ser pelo 122, um dos exemplos, pode ser também por um reagrupamento familiar, por exemplo, a pessoa tem uma CPLP, mas um cônjuge tem uma Tem autorização de várias formas de residência fazer essa normal. troca. Exatamente. Aí a pessoa vai e consegue pedir tranquilamente o seu cartão. Mas por quê? Porque seria exatamente uma coisa que você poderia também pedir pelo telefone. Pelos Pelo agendamentos agendamento. do famoso call center. Exatamente, aquilo ali já poderia ser pedido. Para sair da CPLP, que tá aí um problema, não é? A CPLP caducada para muita gente no papel, prorrogada por decreto, e esse decreto está gerando aí muitos entraves na vida das E é pessoas. importante falar uma coisa que eu já falei, inclusive nas minhas redes sociais,
que tinham pessoas falando que, eu posso pegar a CPLP caducada e pedir o 122J, já que é uma residência vencida, caducada, e posso pedir o 122J. Recentemente tivemos uma manifestação da AIMA, uma resposta da AIMA num dos processos, dizendo assim, como o decreto está em vigor, a CPLP não está caducada, porque ela teve a validade dela prorrogada. Então, tendo em conta isso, não se pode pedir pelo 122J. Sim. Ainda bem que nós fizemos um pedido alternativo, uma outra situação, ou alternativamente o 122J. E pelo 122J, ela já disse que se recusa a fazer. E isso é muito importante até para deixar um alerta para as pessoas. Porque quando a gente sabe, tem propriedade e também tem propriedade sobre o caso do cliente, aquela situação, a gente não vai fazer só aquele caminho que... Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente, não é um copia e cola da situação do cliente, não, jamais. É aquela pessoa ali que a gente tem que olhar e pensar, pode ser isso, mas também pode ser aquilo. A gente tem que pensar além na hora de regularizar o nosso cliente. Tem que saber pensar juridicamente a situação para resolver a vida daquela pessoa. Inclusive, temos até mentorias individuais que a gente ajuda alguns colegas até esse raciocínio jurídico. Olha, porque cada situação é diferente da outra e sempre vem uma situação muito complexa. Nunca vem um caso sozinho com aquilo ali. Vem sempre tudo muito misturado e você tem que pensar, olha, vamos resolver primeiro isso, depois os pais conseguem se regularizar através do filho, depois fazemos assim. É toda uma estratégia. Claro, que exatamente. a gente tem que avaliar cada caso, não é porque o do vizinho deu certo de tal maneira que vai servir para aquela pessoa. É igual para mim, exatamente. Pode ser que tenha um pedido subsidiário e que ali dê certo. E ainda falando sobre a CPLP, a gente segue até hoje com aquela promessa que inclusive estava lá no site da AIMA, vai ser liberado o reagrupamento familiar para CPLP em breve, mas até nunca que foi. Só promessa. Exatamente. Então, assim, a CPLP, além de estar aí com esse caso de caducou no papel, prorrogada por decreto, nem todos os locais aceitam esse decreto. Banco manda e-mail, Segurança Social manda e-mail. Não pode sair de Portugal, não Exatamente. Só para o seu país de origem, mas assim, você fica limitado. E não reagrupa o familiar. E como é que fica o menor? Ali, que os pais têm CPLP e a criança. Um menor que hoje tem 5 anos de idade, que não seja português, que os pais não estejam legalizados, eles não conseguem se legalizar pelo filho, porque o filho ainda está no 4º ano, 3º ano, ainda não tem idade e nem está no ano escolar suficiente para pedir pelo 92. Então fica a família toda travada com isso. E o mais interessante disso é que um assunto vai puxando o outro. Uma coisa liga a outra, e se a gente for continuar falando aqui... São vários dias. Exatamente, é um gancho. E agora, o que a gente lembra é o portal para o reagrupamento familiar, que antes era o quê? 5 a 15 anos, agora tá... Exato, 0 a 17. E que na primeira leva, digamos assim, de 5 a 15... Primeiro era difícil registrar no portal. Depois abriu. Depois todo mundo submeteu o documento, pagou e nunca conseguiu uma resposta. Exato. Ou então era 6, 8 meses depois para conseguir o agendamento. E eu tenho um caso que inclusive foi feito em março, o agendamento foi final do ano, para dezembro. Antes de dezembro já reagendaram para março de novo, já deu um ano. Exatamente. Então é nisso que a gente vai e pensa assim. Uma reflexão que eu sempre falo para todos os clientes, doutora, não entendo essa ação, como é, me explica. Eu sempre falo para eles, é melhor esperar o tempo passar fazendo alguma coisa, seja dando um passinho para pedir via judicial, seja ali tentando, dessa forma, tentando ali, fazendo com que esse processo comece a andar. Por quê? Como a gente já falou aqui no começo dessa conversa, o processo está demorando mais que o esperado, mas é melhor que esse tempo passe, porque o tempo vai passar de toda forma. É melhor que esse tempo passe dando algum passo, fazendo alguma ação pelo seu processo de regularização, do que não esperar, fazer nada. Exatamente, esperar toda aquela demora, exatamente isso, de não fazer. Pois é, o tempo vai passar de qualquer jeito e ficar sem fazer nada, ficar esperando um milagre de um agendamento ou de ser convocado, fica complicado. Inclusive, nesse caso que eu acabei de falar, foi interessante porque o marido da pessoa que era a portadora do título de residência, ela tem 2 filhinhas e ia regrupar as filhas e o marido. O marido é americano, então
É toda uma complexidade você tirar os antecedentes criminais americanos, Exatamente. fazer tradução, apostilamento, tudo. Isso tudo tem validade e demorou tanto que os documentos já venceram, agora reagendaram para Mais uma março. complicação Não vai dar depois, não é? tempo de fazer porque leva meses para isso, para fazer o documento. Então eu falei para ela, compareça com aquilo que você tem e peça prazo para juntar o atualizado. Porque não adianta, porque ela falou, então, eu não vou comparecer. Eu disse, não, você não pode. Não Hoje em pode dia não se pode perder. perder o agendamento. Exatamente. Inclusive nas ações, tem pessoas que, quando a AIMA marca para uma determinada região, diz, ai, mas é muito longe, posso reagendar? Ninguém sabe a importância disso, a luta que é conseguir uma vaga e Exatamente. ainda pedir para mudar de lugar. E pela própria lei, isso é uma ação de natureza urgente. Então, doutora, mas eu acho que eu vou estar em viagem tal dia. Mas eu olho e sempre pergunto, qual é o sentido de você pedir uma ação de urgência e não estar esperando aquilo que você tem tanta urgência para receber? Inclusive, os juízes agora, no primeiro despacho, às vezes, se ele entende que o caso assim é muito geral, não tem uma urgência específica, porque assim, convenhamos que o imigrante que precisa da documentação, tudo é urgente, ok. Exatamente. Mas tem pessoas que já têm uma CPLP e querem apenas trocar a CPLP, mas você não está, como eles chamam aqui, indocumentado, você não está sem documento. Você tem um documento. Você quer trocar por uma conveniência, para você ter outras possibilidades. Mas assim, o juiz agora ele diz, me fale a urgência. Comprove. Comprove a urgência naquele caso e não situações gerais. Porque eu não posso me deslocar na União Europeia. Não, isso aí, para eles, não é uma urgência. Isso aí é uma comodidade, né? Uma coisa que você tá, assim, não consegue ir, mas não é urgente. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem manifestação, não consegue, engravidou, não consegue fazer os exames pré-natal, não sei o quê, porque Sim, não tem não tem utente. utente. Então, cada situação tem que ser avaliada. Exatamente. É aí que volta para o filtro do profissional, a adoção da estratégia jurídica correta e selecionar bem o que pode pedir ali para aquele cliente naquele processo. Até me lembrei de outra situação, que pode ter alguém que esteja assistindo, o caso dos caminhonistas. Tem muitos caminhonistas que têm CPLP, porque optaram pela conversão da manifestação na CPLP. Aí conseguiram, através do CPLP, conseguiram trocar a carta de condução, conseguiram fazer os cursos necessários para poder dirigir caminhão e tudo, mas as empresas fazem rotas internacionais, não ficam só em Portugal. Sim, Então, ele está correndo exatamente. risco, né, de deportação, de ter algum problema, e até tem empresas que dizem assim, olha, apresente o título de residência, porque você não pode estar fazendo essa rota internacional. Então, também é uma situação que você pode pode especificar essa urgência, olha, é um risco de ficar sem um emprego, é o risco Sim, de uma claro. fiscalização em outro país. E aí, nesses casos também, assim, isso é muito mais fácil de ser atendido também. E aí, a gente já falou sobre como fazer, o que se pode fazer, o que se pode pedir, mas é importante falar também da parte boa. Sim, Que vem a parte boa pra gente, que eu a parte acredito que mais você também, gratificante. exatamente, que a gente fica muito feliz por ver aquela mensagem. Doutora, fui na entrevista, deu tudo certo. Doutora, chegou o Chegou cartão o na minha cartão. casa. Então, assim, isso tem sido gratificante até pessoal e profissionalmente para Com mim, porque certeza. eu gosto de ver que o meu trabalho faz a diferença e a diferença para melhor na vida de alguém. Então, para mim, isso é impagável. Então, as mensagens que eu mais gosto de receber hoje em dia é e-mail com agendamento ou então alguma mensagem dizendo, O doutora, deu cartão tudo chegou. certo, consegui. É verdade. E falando em agendamento, é importante dizer para as pessoas que estão aqui nos assistindo que se você tem um processo na justiça contra a AIMA, você vá com o seu advogado na entrevista, porque eu passei por uma situação e se eu não estivesse lá para auxiliar o meu cliente, ele poderia ter saído de lá notificado com várias exigências, porque eles pedem documentos que não é para pedir, não É, é? e acontece muito. Muitas vezes eles pedem coisas que não tem que pedir, que a lei não exige, mas enfim, deu tudo certo, mas eu queria deixar essa mensagem que se você tem o seu advogado que entrou com a sua ação, você, sempre que possível, tente fazer com que ele lhe acompanhe para que você possa ser melhor assistido. Sim, com certeza. E essa é uma mensagem muito relevante para se deixar, principalmente nesse episódio que está se encaminhando para o final. Verdade. Final esse, assim, que a gente vem agradecer pela audiência de vocês, por quem esteve, Pelo tempo que estiveram aqui exato, com a gente, não com é? a gente.
E dizer que esse podcast é exatamente para isso, para tornar essas informações acessíveis, chegar mais próximas de vocês, acolher vocês aqui no nosso espaço do Laboratório Jurídico. E não esqueçam de curtir, deixar o seu like aqui no canal, né? Apoiar a gente Sim, aqui no. apoiar esse projeto que está muito interessante. Vem aí muitos convidados, muitos temas bacanas assim de Sim, ver, sim. Vocês vão muito ver os próximos construtivos. episódios, estão bem legais. Sim, exatamente. E então, pessoal, muito obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau!